pergunta. E a segunda pergunta é algo que eu sempre puxo para quem chega para o lado de cá. Quem chega para o lado de cá são os alunos. Quando os alunos vêm para cá e eles vêm com uma ideia que quer entrar no mestrado, eu sempre pergunto: vocês sabem o que é o mestrado? Me explica aí, para mim entender o que é o mestrado. E por que é que eu foco tanto nessa questão? Porque eu já tive colegas dentro do programa de mestrado que imaginava que o mestrado era uma coisa. E lá na prática, quando começaram a viver aquilo, viram que era uma coisa totalmente diferente. Então, eu sempre pergunto para quem vem para o lado de cá, para quem vem aqui para o time da professora Carolyn, eu sempre pergunto: você sabe o que é mestrado? Me explica. Me explica o que é o mestrado. E o que é, então, o mestrado, né? A gente tem dois tipos de mestrado: o mestrado acadêmico e o mestrado profissional. Em si, a grande diferença entre eles é que, por exemplo, o acadêmico, ele já exige um pouco mais de você para o sentido de dedicação exclusiva. Já o mestrado profissional, você tem que estar atuando naquela área para poder, por exemplo, até se inscrever no processo de seleção desse tipo de programa. Hoje, atualmente, está tendo um processo de seleção que é o Prof. História, né? O mestrado profissional de História, que é um programa aqui a nível nacional, que tem diversas instituições que são vinculadas a esse programa, e cada instituição serve como se fosse um polo para aquele programa e ofertam algumas vagas. E aí, né, qual são os pré-requisitos? Você tem que ser professor de história, né, que é um mestrado profissional em história, mestrado nacional, profissional em história, alguma coisa assim. Então, dentro dessas duas perspectivas, né, a gente tem aqui um mestrado que qualquer pessoa pode fazer, inclusive, né, o mestrado acadêmico, eu posso também estar trabalhando. Só que ele vai requerer um pouco mais de você, no sentido de tem mais encontros presenciais, por exemplo, tem mestrado acadêmico que exige ali, que tem uma carga horária semanal de segunda a sexta, manhã e tarde, tá? Então, o mestrado acadêmico, ele vai exigir um pouco mais de você, mas isso não te impede, né, de que trabalhe também. Claro que você vai ter que ter um problema aí, né, para conciliar sua carga horária de trabalho com as aulas. Mas, além disso, né, temos o mestrado profissional. E o mestrado profissional, como é que funciona? Né? O mestrado profissional, como é que funciona? O profissional, ele vai, de certa forma, você vai conseguir conciliar com sua carga horária de trabalho, porque ele já está preparado para se conciliar a sua jornada. Ou seja, na prática, como é que isso acontece, né? No mestrado profissional, geralmente os encontros, eles são mais pontuais, eles acontecem de forma mais pontual. A exemplo, tem mestrado que o encontro é uma vez a cada mês, né? Mensal, um encontro mensal, a cada 15 dias, ou todo final de semana. Por exemplo, puxa ali uma sexta bem intensa e o sábado, para que você possa conciliar com o seu trabalho, né? Isso aqui também é bem cansativo, né? Para quem trabalha, estuda, para quem vai se arriscar dentro do mestrado acadêmico, que além de ter as atividades programadas dentro do mestrado, também vai ter que conciliar ali sua carga horária de trabalho. Estou olhando aqui para o tempo, vejo que não dá tempo, mas está tudo bem. Então, a gente tem esses dois tipos de mestrado. Voltando um pouquinho, porque essa semana eu vou contar uma coisa para vocês. Essa semana uma pessoa me perguntou assim, tá, mas tu faz doutorado, né? Eu disse assim, eu já tinha te falado que eu faço doutorado. E aí a pessoa disse assim, não, é porque eu ouvi tu falando que fazia pós. Eu disse assim, sim, eu faço pós, que é um doutorado. Aí a pessoa disse assim, porque eu achava que pós era só especialização. Não, pós também é mestrado. O mestrado também é uma pós-graduação. Aí eu expliquei para a pessoa, né, que pós-graduação era tudo que se encaixava ali na pós. Ou seja, tudo que se encaixa ali após a graduação é uma pós-graduação, de forma bem simples. Só que aí eu tentei me explicar melhor os tipos de pós-graduação que existem.
E existem, por exemplo, as especializações, existem as residências, né? Que eu conheço ali um pouco de residência, mas na área da saúde, né? Tem as residências, que é quando o estudante ele vai se desenvolver mais em uma área, não tem o conhecimento se existem outros tipos de residência, né? Que é um tipo ali diferente de pós-graduação, tá bom? Existem dois tipos de provas pós-graduação. Então, guarda essa informação, daqui a pouco a gente vai discutir. Então, a residência, ela fica um pouquinho ali mais no campo prático, um pouco no teórico também. Existe aqui o mestrado, tem as especializações, tem o doutorado e tem o estágio pós-doutoral. Já que eu não sei se enquadra. Eu não tenho informação suficiente sobre isso aqui. Também a gente é professor, mas a gente também não sabe de tudo. Mas tem o estágio pós-doutoral, que muita gente utiliza como um título. Isso eu sei dizer, tá? Muita gente usa o estágio pós-doutoral, que é aquele pós-doc, como um título. O que é o pós-doc? É um estágio que o doutorado, que o doutor, né? Então, o título de doutor faz ali de 1 a 2 anos, e ele vai desenvolver ali, né, pesquisa, docência e, inclusive, tem até ali como se fosse uma tese, tem um trabalho também, que eu não sei muito bem aqui como é que funciona. Eu estou chegando lá, calma. Eu estou aqui no doutorado, então vou falar do que eu sei. Que eu sei que já passei, mestrado, especialização, então vamos falar sobre isso. Tá, então vamos explicar aqui quais são os tipos de pós-graduação. A gente tem dois tipos de pós-graduação. A stricto sensu, né? E a lato sensu. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre isso. Pelo menos para quem está tentando um processo de seleção do mestrado, se surgiu a ideia, tem que saber um pouco sobre isso. Por quê? Porque isso vai fazer total diferença para vocês. E falando sobre isso, eu tenho já que lembrar para vocês uma coisinha que aconteceu, né? Nota, alerta, alerta, alerta. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês algo importantíssimo sobre seleções para mestrado. Então, vamos lá. Stricto sensu, né? Que aqui é um sentido mais restrito. Quando eu falo de stricto sensu, eu falo de mestrado e eu falo do doutorado, né? Que aí é um tipo de especialização que está voltado para essa área acadêmica e também profissional. E a gente tem, né, o lato sensu. O lato sensu é um sentido mais amplo. Eu não tenho. Para mim, na minha cabeça, seria o contrário, mas tudo bem, né? Na minha cabeça seria o contrário. Então, o lato sensu, que é o sentido mais amplo, vai entrar aqui aquele MBA, que você já ouviu falar bastante, né? Parece ter, assim, coisa de outro mundo. E as especializações. E aí, qual seria, então, a diferença entre elas, né? No mestrado e no doutorado, eles lhe dão um título para você, né? Que dá o título de mestre, o título de doutor. E ali o mestrado são custos, custa, né? O mestrado ali, o mestrado são de 2 anos, doutorado de 4, e ambos eles exigem um produto final, que é a dissertação ou a tese, tá? Isso aqui no estricto sensu. No lato sensu, ali é exigido que o MEC, né, ele exige para as especializações que elas ofertem no mínimo 360 horas, ou seja, especialização acima de 360 horas. Não existe assim um produto exigido, então eles deixam bem aberto para isso, mas eu sempre recomendo para qualquer pessoa que vai fazer especialização, pede para fazer o artigo, pede para fazer o TCC, pede para fazer uma monografia, que é o que geralmente eles podem exigir, tá? Porque isso vai constar, essa informação, ela vai constar lá no seu certificado. Especialização, ele lhe dá um certificado de especialista. É só um certificado. Mas, para quem está aí tentando mestrado,
Vale muito, porque entra lá para a sua pontuação curricular, tá bom? E geralmente essa pontuação curricular, eles não exigem tempo, ou seja, independentemente se foi há 10 anos a sua especialização, então ela sempre vai contar. É para contar, né? E, como eu falei, esse trabalho de conclusão de curso, esse produto nas especializações não é bem exigido, tá bom? Então, no geral, seria essa distinção. Tinha uma coisa para falar com vocês, eu não anotei aqui e acabei esquecendo. Ah, lembrei agora. Então, sinal de alerta, né? Lembrando que, né, nós temos que ter sempre cuidado onde a gente está indo, que ontem, necessariamente, eu vi uma mensagem no grupo, né, uma professora, uma mentora acadêmica, recebeu, né, uma aluna pedindo informações sobre um mestrado. E aí a professora foi lá e olhou, né? Porque estava meio desconfiando daquele mestrado, porque nunca tinha ouvido falar de um mestrado que não nem lembro direito. Enfim, eu sei que a professora, ela foi, né, a mentora, ela foi atrás de trazer informações para a aluna. E aí a aluna foi olhar, a professora foi olhar, né, e disse que, desculpa, na verdade, era um curso que tinham tido o nome de mestrado, mas que, na verdade, eram só um curso. E quando ela olhou, né, lá tinha as informações bem direitinho, só que em letras miúdas, de que o curso, ele não lhe dava o título de mestre e que não se configurava, não se configurava como um mestrado, mas, na verdade, como um curso, só que o curso que era ofertado tinha o título de mestrado em não sei o quê, não vou nem citar. Então, né, alerta aqui para vocês que estão pensando em fazer seleção para mestrado, acham que é difícil, porque na verdade não é. Só precisa ser estratégico, fazer um planejamento, se organizar direitinho, acompanhar a professora Carolyn aqui nas redes sociais, que você consegue, né, aí passar nesse mestrado e cursar ele de forma gratuita. Mas tem pessoas que não querem seguir esse caminho e tá tudo bem e preferem pagar. Então, alerta, né? Tenham cuidado, porque mestrado, ele é caro, tá? Geralmente, a matrícula, na verdade, geralmente as mensalidades, elas são bem caras, bem salgadas, principalmente quando é em instituições renomadas, né? Que tem nome já e etc. Então, né, cuidado, pesquisa lá no site do MEC, direitinho, para saber como essa instituição está vinculada, se ela tem portaria para emitir aquele certificado. Então, é uma cautela a mais. Ai, não terminei de responder a pergunta, né? Expliquei um pouquinho aqui sobre o que era o mestrado, o que era, assim, por alto. Mas agora a gente vai entender um pouco mais. Deixa eu ver se eu fiz anotações para falar sobre isso. Não fiz. Então, o mestrado, o que seria, né? O mestrado, ele vai lhe habilitar, é um curso que você faz que vai lhe habilitar ali a ser mestre naquela área. Mestre na educação, mestre na saúde coletiva, mestre em ciências agrárias, mestre em ciências biológicas, mestre em jornalismo, tem diversas áreas, né? E para quem é o mestrado, que é o mestrado. Acho que era isso. Aí, nesse mestrado, como é que acontece? Você vai ter aulas sobre alguns conteúdos, existe uma matriz curricular, todo programa tem uma matriz curricular, que você consegue ver as disciplinas, os módulos que você vai pagar, que são mais conteudistas, né? Que ele tem lá o conteúdo e você precisa aprender aquele conteúdo, pode ter prova, né? Nesse sistema de avaliação, pode ter. Na verdade, todos têm, só vai mudar ali se é prova objetiva, subjetiva, atividades interdisciplinares e tudo mais. Além disso, né, nós temos os encontros, pode haver esses encontros presenciais, pode haver pesquisa, você vai desenvolver, para quem vai entrar no mestrado, vai desenvolver uma pesquisa que no final você vai ter que gerar um produto, que é a sua dissertação,
ouvi até falar, talvez, que se existisse um mestrado sem dissertação, talvez, mas não tenho certeza. Então, é isso. Então, pessoal, se você está pensando em entrar em um processo de seleção para mestrado, eu te convido a me seguir aqui nas redes sociais e acompanhar, né? Essa jornada, como eu sempre digo, você não precisa só seguir sozinho. Vem comigo, vem,